das famílias, em nome de Jesus, amém e amém. Bata palmas para o Rei nesta noite, nesta tarde, amém. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia, irmãos. Vamos abrir a Bíblia. Apocalipse, o capítulo de número 2. Apocalipse, o capítulo de número 2, o versículo de número 1. Amém. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2, o versículo de número 1. Glória a Deus. Acharam os irmãos? Vamos encerrar nosso congresso com esta reflexão da palavra. E nós entendemos que se vamos sair daqui, vamos sair, irmãos, com a palavra. Glória a Deus. Amém. Capítulo de número 2 do livro de Apocalipse, o versículo de número 1. Está escrito assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém e amém. Dando um louvor ao Senhor, pode se assentar, irmãos. E se alguém tem fome da palavra e desejo de receber palavra de Deus, você vai gritar aleluia. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Preste atenção aqui ao que o Espírito Santo quer nos dizer nesta tarde. Porque se o Senhor nos convocou para 3 dias, unânime no fervor, é porque o Senhor tem um propósito com cada um de nós. E eu gostaria que você prestasse muita atenção para os minutos que vamos utilizar nesta passagem. A carta que Jesus escreve à igreja de Éfeso, porque é o Espírito Santo que envia esta carta. É uma carta que até nós podemos fazer de nossa nesta tarde. Serei apenas o portador de uma mensagem de parte de Cristo. Éfeso era a maior e mais rica e mais importante cidade de Ásia Menor. Era o centro do culto de Diana, cujo templo jônico era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma cidade mística. Escute bem, para onde que nós vamos nesta tarde? Uma cidade cheia de superstição e também um dos centros do culto ao imperador. Quer dizer que lá na cidade de Éfeso tinha misticismo, superstição e o culto ao imperador, porque estavam cheios de egocentrismo. Isso me faz questão de me lembrar da sociedade brasileira, do ambiente que nós vivemos hoje em dia. Uma cidade mística, cheia de superstição, onde se cultua ao homem e não ao Criador. Não apenas imperava naquela cidade de Éfeso o misticismo cheio de idolatria, mas também a perseguição implacável àqueles que buscavam ser fiéis a Deus. Quer dizer que naquela época era muito difícil ser fiel a Deus. Muito difícil pela perseguição, pela pressão, pela superstição e por o ambiente daquela cidade. Também prevalecia na cidade a imoralidade. Naquela cidade, como hoje, o diabo usava as táticas prediletas
porque no decorrer dos anos o diabo sempre tem utilizado umas táticas que são muito predilectas por ele: a perseguição, a sedução, a oposição e o ecumenismo. 4 coisas que no decorrer da história o diabo tem utilizado e tem sido para ele como muitas boas ferramentas: a perseguição, a sedução, para seduzir aos crentes, para tirar os crentes do caminho verdadeiro, para que o crente tire os olhos da palavra, tire os olhos de Jesus e volte seus olhos para o mundo. A oposição, pessoa dentro da igreja e fora da igreja como oposição. E o ecumenismo, aquela atitude que não importa onde congrega, não importa se na sexta vai a uma igreja e no sábado vai a outra e no domingo vai a outra, na final das contas todo é igual. Não é igual. Paulo visitou a cidade de Éfeso. E chama a minha atenção porque quando você estuda o livro de Efésios, você começa a entender algumas coisas. Mas quando chega lá no livro de Apocalipse, o Senhor está enviando uma nova carta para a mesma igreja. A mesma igreja que tem como nome, o nome da cidade de Efésios. É a mesma igreja do capítulo de número 2. Paulo visitou essa cidade no final da sua segunda viagem missionária. Era lá o ano 52, mais ou menos. Em sua terceira viagem passou lá 3 anos. Paulo ficou lá 3 anos em Éfeso, pregando, ensinando a palavra. E quando ele começa a ensinar, quando se ensina a palavra, quando se semeia a palavra, quando você bota os alicerces certos e a palavra correta, há um resultado, há uma consequência. O que nós temos que fazer é não sair dessa linha. O trilho já nós conhecemos. Temos que continuar semeando, mesmo que o terreno mude, mesmo que o solo mude, mas a semente é a mesma. Pode trocar você o solo, pode mudar o semeador, mas a semente não é possível mudá-la. Esta semente não é possível que você troque por outra coisa. Pode trocar o solo? Pode trocar o semeador? Pode. Mas a resposta não está nas mãos do solo, não está nas mãos do semeador. A resposta está nas mãos da semente. Porque o que é poderoso não é o semeador, não é o solo, é a semente. E eu quero te dizer que nós temos nas nossas mãos o que o mundo precisa. Esta é a semente poderosa. Esta palavra é uma palavra viva, é uma palavra que transforma, é uma palavra poderosa. E o apóstolo começa a pregar e começa a ensinar 3 anos. E quando as pessoas estavam escutando a mensagem, as pessoas ouviram o evangelho, então começaram a denunciar publicamente as coisas ruins, porque a palavra gera arrependimento, a palavra gera conversão, a palavra opera. A Bíblia diz que a palavra não voltará a ele vazia, senão que fará aquilo para o qual ela foi enviada. Esta palavra tem um propósito, e quando ela sai da boca de Deus, ela sai para operar, ela sai para fazer milagres e maravilhas. É por isso, irmãos, que Deus tem utilizado os pregadores para nos falar e para nos ensinar e para nos encorajar, porque temos um Brasil de mais de 200 milhões de pessoas que está se perdendo, mas aqui estão se preparando os guerreiros, os soldados, os semeadores que vão continuar semeando a palavra que vive e permanece para sempre. Sabe como resultado da pregação do evangelho? Muitas pessoas começaram a romper com o ocultismo, queimando os livros mágicos, porque quando a palavra se ensina, não temos por que fazer misturas. A sociedade brasileira hoje faz misturas, evangelho com macumba, evangelho com uma coisa, evangelho com outra. Esta mensagem não merece ser misturada, não precisa ser misturada. Nós precisamos continuar pregando o evangelho completo, o evangelho verdadeiro, o evangelho que é a verdade absoluta, porque a verdade não é relativa. Não, os homens dizem é que depende disto, a ciência também diz, depende disto, o brasileiro também diz, depende disto, mas
mas a mensagem que nós pregamos não é relativa. A mensagem é absoluta, é constante e é permanente. Sabe por que é absoluta, constante e permanente? Porque não há outra verdade além desta verdade. Ela é constante porque é a mesma verdade que foi pregada no primeiro século. É a mesma verdade que nós continuamos ainda hoje pregando. E sabe por que essa verdade é permanente? Porque tem passado por muitas tribulações, por muitas décadas, por muita perseguição, por muita aflição, por muitas angústias, mas ainda permanece, ainda permanece. Esta mensagem, o inimigo quer travá-la, o inimigo quer detê-la, mas esta mensagem é poderosa, esta mensagem ainda permanece. E o apóstolo viu, começou a ser testemunha que essa mensagem começou a se espalhar. Porque se há uma coisa que tem que se espalhar no Brasil, é a verdade. Olha, você não está acreditando, né? O Brasil está cheio de mentira. Cheio de mentira. Cheio de mentira. Então não tenha medo de ser espalhada a verdade. A verdade vai gerar incomodidade. Vai gerar incomodidade. Mas nós estamos falando, Senhor, ajuda-nos a fazer um maior barulho aqui no Brasil, para que as pessoas saibam que o Deus que nós temos não é um Deus de mentira, é o Deus real, verdadeiro. Nós não estamos olhando para umas paredes, não estamos olhando para cadeiras de luxo, porque não adianta ter um salão bonito e não ter presença de Deus. Isso não adianta. É melhor não ter salão, mas ter presença de Deus, porque o que define a igreja não são as paredes, é a glória de Deus no meio da gente. Durante a sua primeira prisão em Roma, o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, mas ele começa agradecendo a Deus o profundo amor que havia na igreja. Veja só, você começa a ler a carta de Efésios e começa o apóstolo a agradecer pelo amor da igreja, a elogiar a igreja pelo profundo amor. Lá foi enviado um jovem pregador, um dos obreiros que estava se levantando, foi enviado como pastor da igreja em Éfeso, Timóteo. Timóteo chega lá como pastor. Mas a história vai nos dizer que logo, depois de alguns anos, chegou como pastor um homem já velho, que era apóstolo, foi apóstolo de Jesus Cristo. Quer dizer, o homem jovem foi pastor lá, Timóteo. E logo houve uma transferência, porque até lá nos ensina das transferências. E sabe quem foi transferido para lá? João. João foi o pastor da igreja lá, depois de algumas décadas. Na segunda geração dos crentes, Jesus então utiliza a João para enviar uma carta mostrando que eles permaneciam fiéis na doutrina. Sim. Eles tinham convicções. Sim. Eles sabiam que Deus é um. Sim. Eles tinham bem definido que Ele é um lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Sim. Mas a Bíblia diz que o Senhor alerta por meio da carta que mostra lá no livro de Apocalipse, porque mesmo que eles eram muito bons na definição da doutrina, haviam perdido o seu primeiro amor, tinham se esfriado. Agora vai compreender porque a primeira mensagem da sexta de manhã, a segunda sexta tarde, o irmão Miguel Ángel, o irmão Franklin começou, logo o irmão Miguel Ángel, depois o irmão Henner, e por aí vai. Agora vai entender por quê. Porque o Senhor nos trouxe com uma temática, unânimes no fervor. Preste atenção, que eu sinto nesta tarde o noivo que se faz presente aqui, que quer nos falar a nossos corações. O noivo se apresenta a sua noiva. E a primeira coisa que o noivo faz, veja comigo rapidamente ali, capítulo de número 2, versículo de número 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva ao pastor, escreva ao homem responsável de lá estas coisas, diz: aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro.
É o noivo falando, é a presença de Deus revelada, é o Deus falando para um ancião chamado João. O noivo se apresenta para falar a sua noiva. E se você entende, a noiva é a sua igreja. Esta é a noiva do Cordeiro, esta é a noiva de Jesus, esta é a noiva do Senhor dos senhores. E a primeira coisa que o Senhor faz na mensagem é enviar um recado para a sua noiva. Olha que coisa linda. O Senhor se apresenta e diz assim para ele, para a noiva. Quando ele se apresenta, ele começa a dar segurança. Porque se há uma coisa que a noiva precisa ter, é segurança, é tranquilidade. Não se apavore, não se preocupe. Há alguém que está no comando, há alguém que está no controle. O Senhor se apresenta ali, aleluia, para dizer àquela igreja, dizendo assim: não pode esquecer que eu seguro vocês, não podem esquecer que vocês estão na minha mão, não podem esquecer que eu estou com vocês. E veja só, essa é uma realidade que nós sempre pregamos e falamos: Deus está conosco, Deus está conosco. Mas não temos o impacto para reconhecer que a presença de Deus é real em nosso meio. Temos a ideia que Cristo, o dono dos céus, está reinando. Mas alguém tem que saber nesta tarde que Ele não só se faz presente, e sim que quando Ele se faz presente, Ele se move. Veja para onde vamos. Não, nem sempre temos a visão clara. Perdemos a visão que Deus é Espírito e que Ele está em nosso meio. Se você de verdade soubesse que Deus está aqui e Ele é real, com certeza você não ficaria com a boca calada. Com certeza que você não ficaria cochilando. Ninguém conseguiria cochilar se você soubesse que o presidente daqui da república entrou por essa porta. Todo mundo volta para lá para enxergar a pessoa que chegou, porque é uma personalidade. Mas se você soubesse que um maior que o presidente, um maior que qualquer deputado, um maior que qualquer governança aqui no mundo, está aqui no meio da gente, neste ambiente simples, neste ambiente que parece que não é muito destacado, mas o destaque que tem no ambiente aqui é que Deus se faz presente. E vamos falar a realidade, irmão. Nós todos os dias, você acaba no dia a dia esquecendo que Deus está conosco. Se a pessoa soubesse que Deus está ali, não faria o que faz, não falaria demais, não apontaria, não fofocaria, não faria nada de errado, porque aí está. Mas acabamos vivendo o dia a dia esquecendo da onipresença de Deus, esquecendo que Ele se faz presente. Não dá para esquecer. O congresso acaba, a jornada acaba, o ambiente acaba aqui, mas a presença de Deus não fica presa, a presença de Deus não fica limitada. Ninguém pode segurar a presença de Deus. Onde eu vou, Deus vai comigo. Onde eu vou, Ele se faz presente. Quanto dizem amém? E quer dizer que você sai por essa porta e Deus não fica aqui, Ele fica conosco, Ele vai conosco, Ele acorda conosco, Ele deita conosco, Ele caminha conosco, Ele o tempo todo está na vida da gente. E olha só que o noivo começa a dizer: vocês, igreja, estão seguros. Não há melhor segurança que a mão do Deus onipotente nos guardando. Pode contratar a segurança máxima do mundo, a segurança mais destacada do mundo, mas não é comparada com a mão do onipotente.
E a primeira coisa que o Senhor entra para dizer à igreja em Éfeso é: vocês têm que saber que eu não só me faço presente, eu me movo no meio do calendário. E o calendário é tipo da igreja, na plenitude da igreja. Quer dizer, se há alguém que se move na igreja, é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo se move, ele se move para restaurar, ele se move para levantar, ele se move para fazer milagres e maravilhas. Ele não se faz presente simplesmente para que tire uma foto com ele. Não, ele se faz presente para ressuscitar aos mortos, para levantar aqueles enfraquejados, para fazer milagres e maravilhas. Onde ele se faz presente, ele se move. Mas ele se faz presente e começa a sondar os nossos corações. Porque você pode me impressionar. Eu posso ficar de boca aberta. Uau! E me impressiona. Mas será que Deus fica impressionado? Ele começa a sondar os corações. Porque ele anda no meio da igreja. Preste atenção aqui. Não pretendo me demorar, mas vou te passar o seguinte. Deus começa a sondar os corações. E nós temos aquele costume que às vezes qualquer coisa a pessoa fica delicada. A pessoa fica dizendo: não, irmão, não, que está uma coisa errada lá, eu não consigo. Porque a pessoa se delica por qualquer coisa, fica delicada. Mas Deus, que está no meio do seu povo, ele sonda os corações. Ele sabe o que está acontecendo e ele está no meio da gente para restaurar, para reparar, para refazer, para levantar, para ressuscitar, para aperfeiçoar. Então você acha que esse negócio vai ficar assim? Você acha que essa pessoa que teve aquele problema vai ficar assim? Você acha que aquele problema vai ficar daquele jeito? Que diz você? Que diz? Não estou escutando. Que diz você? Deixe, irmão, ouvir aqui. Está entendendo, sim ou não? Você acha que vai ficar assim? Por quê? Porque o noivo está no meio da sua igreja, e onde ele se move, acontecem coisas. E o Senhor começa dizendo assim, a elogiar a essa igreja. E destaca 3 grandes virtudes da igreja em Éfeso. Era uma igreja fiel na doutrina, convicta que Deus é mesmo cercada pela perseguição, atacada pelas heresias, essa igreja permaneceu firme na palavra, contra todas as ondas e novidades que surgiam na época. Mas o Espírito Santo alerta sobre o perigo dos lobos vestidos de peles de ovelhas. O Espírito sempre nos alerta. O Espírito sempre nos capacita. Não é para ficar e viver de qualquer jeito. A Bíblia diz: cuidado com os falsos profetas. Cuidado com aqueles que falam de Deus e não tem nada de Deus. Cuidado. O apóstolo Paulo também insiste e diz: tem que se preocupar pelo rebanho, porque haverá um tempo onde o lobo rapaz tentará destruir o rebanho. Agora era o tempo que os lobos tinham chegado, e nós como pastores,
comenzamos a observar cuando una familia recién convertida está ahí comenzando na igreja e o inimigo começa a lhe perturbar, começa a lhe incomodar, começa a lhe dizer: não dá para congregar, lá passa isto, passa aquilo, passa outra coisa. Mas veja só, não esqueça quem se move no meio da igreja, quem se move, porque é possível que o pastor não perceba, é possível que a liderança não perceba, é possível que tal irmão não perceba, mas é impossível que Deus não perceba. É impossível que Deus não saiba. É impossível que Deus não saiba o que está acontecendo. E vou te dizer com autoridade: o Espírito Santo começou a dizer para João: ele tinha que voltar para Éfeso quase 40 anos depois de ser aberturada a obra na época do apóstolo Paulo. Agora era João, tempo depois, o último dos apóstolos vivo, que tinha sido levado à ilha de Patmos. Mas agora ele recebe uma revelação. E a primeira coisa que fala é da igreja de Éfeso. Uma igreja que começou ardente, ardente na doutrina, ardente na vida cristã, ardente nas suas convicções. Uma congregação ardente na comunhão, que estava vivendo com tal empolgação, com tal determinação, que é uma igreja muito linda, muito formosa. Os primeiros anos, uma igreja que se espalhava, uma igreja que pregava. Se levantaram líderes pregando a palavra com tal ímpeto que o apóstolo Paulo fala do amor e da entrega, da coragem que a igreja tinha nos primeiros anos. Mas esta mensagem, irmãos, olha para cá. A igreja de Éfeso estava enfrentando os falsos apóstolos, os falsos mestres. Se autodenominavam pastores, se autodenominavam homens inspirados. Porém, era heresia que estavam semeando, heresia que estavam plantando, e muitos dos irmãos estavam deixando-se levar pelo engano, pela mentira. Mas eles não entendiam que o Espírito não só se faz presente, ele também se move. E onde ele se move, algo passa. Algo passa. A igreja de Éfeso tinha discernimento espiritual, conhecia e interpretava, porém tornou-se intolerante com a heresia. Corta, corta, isso não é correto, corta, isso não vai bem, corta. Uma igreja que no começo tinha aquela atitude de ser intolerante com o pecado. Até a Bíblia diz que os nicolaítas, aqueles destruidores do povo, pregavam uma nova versão do cristianismo, a versão que prega o mundo lá fora, uma versão misturada. Todo é possível isto, é possível aquilo, todo é possível. Pregavam o evangelho sem exigências, o evangelho liberal, o evangelho sem proibições. Eles queriam entrar e destruir os alicerces, destruir a fundamentação, destruir dentro da igreja o fundamento apostólico. Mas o Espírito está na igreja e está com a igreja, está dentro da igreja o poder do Espírito. E se o Espírito está dentro da igreja, ele conhece nossa estrutura, ele conhece nosso coração, ele conhece as nossas necessidades. Amém. Então apareceu, não é novo, o evangelho da prosperidade não é novo. Lá entrou significativamente uma mensagem onde se pregava frequentemente as promessas, a prosperidade, a conquista
terrena, afastándose da verdade e da essência do evangelho, porque já não se voltou a pregar mais da essência do evangelho, se prega das consequências. As pessoas estão muito procurando prosperidade e cura divina. Oh, que o Senhor abençoe, que o Senhor faça isto, que o Senhor faça aquilo, mas não se prega mais a essência do evangelho. Quando a essência do evangelho continua sendo morte, sepultura e ressurreição, nós continuaremos aqui, aleluia, pregando que para ir ao céu, que para viver a vida que a Deus, que agrada a Deus, tem que morrer ao pecado, tem que ser sepultado nas águas do bautismo e tem que começar uma vida nova, operada pelo Espírito Santo. Isso é a essência do evangelho. Os nicolaítas pregavam as emoções, movendo ao povo pelas emoções. E eu me lembro que um dia um irmão me falou: irmão, é que eu acho que é melhor ir embora da igreja. E aí, por que, irmão? Irmão, eu levo muito tempo, meses inclusive, que não sento nada. Eu sento lá no banco, na cadeira da igreja e não sento. E eu perguntei para ele: você quer sentir? E ele falou: claro, sim, irmão, eu quero sentir. E aí eu convidei o assistente que tinha na época e falei: irmão, pega 2 fios de lá da tomada de 220 e coloca ali nos ferros do banco, da cadeira onde o irmão se senta. E quando ele se senta, você pega lá o disjuntor, puxa para cima e ele vai sentir um impacto inesquecível. Porque se o que ele quer é sentir, por que não falou primeiro? Porque muitas pessoas dependem daquilo que sentem. E Deus nunca estabeleceu o sentimento para se comunicar conosco, porque o sentimento é enganoso. O sentimento não é o fundamento que Deus estabeleceu. A sua visão é enganosa, o seu paladar é enganosa, o seu tato é enganoso, o que você escuta é enganoso. Você pode dizer: está muito gostoso este caldinho, está muito gostosa esta carne, mas outra pessoa diz: não, gostosa não, está muito ruim. Mas Deus nunca estabeleceu o gosto. Deus estabeleceu um meio que todo mundo pode utilizar, se chama a fé. Deus estabeleceu a fé para que por meio da fé você consiga se aproximar a Ele. Por isso o apóstolo Paulo diz: não é por vista, é por fé, é por fé. Porém tem muito crente procurando emoções, experimentando coisas sensoriais. Se você quer ser sacudido, aqui temos o irmão bem grandão que pode dar uma sacudida a você aqui no altar e você sai sacudido, mas não transformado. Mas se você quer o mover do Espírito Santo, abra seu coração e o Espírito Santo vai entrar, aleluia, operando no seu coração, na sua mente, e você vai voltar transformado pela palavra, transformado pelo Espírito, transformado pelo poder de Deus, porque Deus opera na fé das pessoas. Aleluias, aleluias. Coloca um fundo aí suave para mim, por favor. Escute. O domingo passado, ou retrasado, sábado passado, retrasado, estava na congregação de Mogi. Eu me lembrei lá de uma pregação, de uma anedota que aconteceu. É um evangelismo. Isso que está acontecendo com muitas pessoas, pegando coisas erradas, porque não tem experiência viva. Eu gostaria de convidar você a encerrar o congresso neste ambiente quente. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus sempre está do nosso lado. Sempre, sempre. Eu já aprendi isso. Quando o negócio fica assim difícil, digo: Senhor, o que quer fazer, Pai querido? O que quer fazer? Porque você agora tem vontade de ir embora já. Eu também quero. Está sufocando o calor. Mas é um momento onde o Espírito entra para nos dizer: você que procura? Procura só uma social, passar mais um congresso, ou sair daqui transformado, com um fervor de verdade. Escute, fervor não se compra no supermercado. Fervor não se paga com uma oferta.
Fervor você não adquire com um abraço. Você precisa que alguém renuncie. Você precisa que o Espírito sonde. Aquele que conhece o que não presta, tire. E vamos falar, irmão, há muita coisa por ali que de verdade não presta nada. E você acha que todo mundo abraça daquele jeito, dizendo não passa nada. Ninguém sabe. Eu não sei, mas nem preciso saber. Mas o Espírito Santo, ele se move. A igreja precisa desta mensagem, porque muitas pessoas procuram experiências emocionais e acabam esquecendo um encontro autêntico, um encontro verdadeiro. Quantas pessoas hoje estão lutando na igreja, um dia dizendo: irmão, não dá para continuar, não dá, irmãos, tenho uma depressão, tenho um estresse, estou ficando na agonia, estou indo embora, irmão, não consigo me segurar. Ainda não conhece a Deus, ainda nunca teve uma experiência íntima com Deus. Porque se você provasse um dia o que significa um verdadeiro encontro com Deus, você nunca ficaria desanimado. Nunca. Jamais. ¿Por quê? Pergunta para o apóstolo Paulo, quando ele ainda era Saulo, indo caminho a Damasco, teve um encontro. Mas a Bíblia diz, na versão da João Ferreira, diz a Bíblia que ia no seu cavalo e caiu do seu cavalo. E aí começa, meu coração empolgou, porque a história do apóstolo começou com uma queda. É por isso que não dá para apontar para alguém que hoje tem uma queda. Não dá para apontar para alguém que hoje tem um dia ruim. Não dá para apontar para alguém que hoje tem uma experiência, uma queda na sua vida. Porque é possível que aquele que hoje tem uma queda, amanhã vai se levantar. E se há uma coisa que Deus faz, é que Ele restaura. E aqui o Espírito me move para dizer o seguinte: Saulo caiu no chão. E assim começa uma grande história com uma queda. Sabe quando eu entendi isso? Hoje entendi que uma grande história pode começar com uma queda. Esse homem, quando ele teve aquela queda, era perseguidor. Porém, quando ele se levantou, não era o mesmo. E é possível que alguém entrou por essa porta com uma grande queda. Mas você vai voltar erguido. Você não vai ficar mais envergonhado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai sentir nesta tarde o perdão de Deus. E você voltará erguido. E só para concluir aqui esta parte nada mais. Levantou-se o apóstolo e vira o outro homem. Quando você volta a olhar ele desanimado, quando você olha para ele deprimido, olha para ele dizendo:
não vou me congregar não. Está puxado, está me perseguindo, quase morro lá, afogado no meio da tempestade. Olha a chibatada que eu recebi lá na igreja, que era para me abraçar. Deram aquela pancada na minha vida. Não dá. Jamais o apóstolo falou isso. Pelo contrário, se eu tenho que dar até a minha própria vida por amor daquele que deu a sua vida por mim, que coisa faz? Que coisa é isso? Ele entendeu que um encontro autêntico, verdadeiro, muda todo. Então veja por que o Espírito Santo que se move. Vai se preparando, porque vou te convidar aqui nesta tarde, em nome do Senhor. Conheço as obras, o Espírito conhece todas as coisas. Conheço teu esforço. Conheço que você chegou até empurrado. Chegou dizendo: é a última vez que eu tento. O Espírito Santo diz: conheço até a tua perseverança. Sei que você não suporta o que é ruim. Sei que você não suporta o pecado. Sei que você não suporta a doutrina errada, o engano, a mentira. Também conheço que você é perseverante e que você tem sido machucado, magoado, ofendido. Conheço que era para ficar de fora, porque machucaram você. Mas conheço que você tem sido perseverante, suportando as provas. Conheço todas as coisas. Deixa eu te dizer, se há alguém que conhece todas as coisas, é o Espírito Santo. Mas sabe a última coisa? Quando o apóstolo escreve a carta para Efésios, no começo, uma igreja linda. Eita glória, que coisa mais formosa. 40 anos depois, ficavam com uma lembrança de uma igreja avivada, de uma igreja gloriosa, com a doutrina, com a estrutura, mas faltava uma coisa. Tenho, porém, contra você que você abandonou o seu primeiro amor. Fique de pé, por gentileza. Vem cá na frente. Sabe por que falei aqui que até o calor está a nosso favor? Porque há momentos na vida que a única coisa que eu quero é ir embora. Pero quando eu quero ir embora, não é para fugir, é para correr aos pés de Cristo. E se você entende esta mensagem, para que você possa voltar fervoroso, sai do teu banco. E se tem que pedir perdão para alguém, peça perdão agora. E se tem que abraçar alguém, abraça agora. E se tem que correr procurando teu filho, procurando teu esposo, a tua mulher, corra. Diga: Senhor, eu não posso ter começado bem e terminar ruim. Eu vou começar bem e terminar melhor. Terminar melhor. Começamos bem, vamos terminar melhor. Venha, meu irmão, sai daí. Se precisa procurar alguém, procúralo agora. Mas não volte com essa mágoa.
Como missionário da igreja do nome de Jesus, autoridade de parte de Deus para este país, para esta congregação, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Você vai se levantar. Vai se levantar. Tu falando daquele problema, daquela aflição, daquela angústia, você vai voltar com fervor. Vai voltar com uma visão nova. Vai voltar com determinação. Fervoroso a servir. Fervoroso. É o noivo falando com a sua noiva. A igreja é de Cristo e Ele se move nesta tarde. Quero lhe convidar, levante as suas mãos agora. E vamos aproveitar um momento espiritual aqui. Soberano Senhor Deus Todo-Poderoso, oh, Tu estás aqui. Olha, se move a sua presença real. Deus está dizendo para você nesta tarde: lembra-te de onde caíste. Lembre-se. Deixou de orar, deixou de procurar, deixou de se congregar, abriu a janela da sua casa, uma rachadinha, e o diabo começou a fazer festa. Porém, a festa para o diabo hoje acaba. Hoje acaba essa festa para o diabo. E hoje começa uma nova virada, um novo começo para teu lar, para tua família, para teu ministério, para a tua vida. Hoje você recomeça. Hoje é o divisor de águas. Hoje você começa de novo, em nome de Jesus, nesta tarde. Oh! Senhor, 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 glorifica-te, 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 Senhor. Nesta tarde é Deus nos chamando ao arrependimento. É Deus nos chamando a tomar uma atitude. É Deus nos chamando, aleluia, aleluia, a voltar à casa do Pai. Ora bashanarandori bashamahanda. Quero convidar você a procurar a sua família. Procura sua mãe, seu pai, seus filhos. Se estiverem por perto, procura-los. Vamos encerrar em família. Procura, 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 procura ali. Lembra-se. Sinto nesta tarde que Deus está nos dizendo: volta. Aquele tempo onde você não precisava convite. Volta. Aquele tempo onde você não precisava ser convidado ao culto de oração. Volta. Aquele tempo onde você não precisava ser convidado ao culto da doutrina, a realizar o altar familiar. É o Espírito Santo que está te dizendo: volta. Infelizmente hoje, se você não recebe o convite, não vá para a igreja. Se não recebe o convite, não congrega. Se não recebe o convite, não comparece. Há poder em nome de Jesus. Volta. Volta ao fervor. Volta ao amor. Volta. De mãos dadas com a sua família, abraça eles, abraça eles. Diga para ela, diga para ele: vamos voltar, meu bem. Meu bem, vamos voltar. No começo foi diferente, meu bem, vamos voltar. Não vamos permitir que o inimigo estrague
o que o Espírito Santo começou. Volte ao primeiro amor. Quando você batia palmas, quando você evangelizava, quando você cantava, cultuava, quando você não esperava que o pastor fizesse o convite, volta! Volta ao culto de oração. Fervor, fervor na casa, fervor no coração, fervor no altar familiar, fervor no ministério, fervor no serviço a Deus, fervor na evangelização, fervor no ganhar almas, fervor na igreja, cultuando, se congregando. Volta, 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 volta. É o Espírito que está te convidando. Volta, volta. Você que deixou de orar, volta a orar. Você que deixou de se deleitar na palavra, volta. É o noivo que está com os braços abertos. É o noivo que está te dizendo: eu estou aqui, minha noiva. Pai, eu amo sua presença. Ei, aleluia, aleluia. Teu sorriso é vida em mim. O candeeiro foi feito para Eu brilhar. seguro em suas A igreja foi feita para brilhar. Brilha, brilha, Confio em brilha, ti. brilha, brilha. Mais fundo, Ilumina, mais perto, ilumina, ilumina, onde eu te ilumina a tua casa. Ilumina. lugar secreto. O candeeiro foi Teus feito pés me para iluminar. rendo, pois a tua Ilumina. glória Ilumina. quero ver. Ilumina a tua cidade. Quero ir, Receba, receba, quero receba, receba. ir mais fundo, leva-me mais perto. Aos teus pés. Quero ver. Igreja, Tudo que eu mais você, quero é te luz do ver. mundo, Me envolva com tua glória luz e do mundo, poder. brilha. Tua majestade é real. Candeeiro foi feito para brilhar. Tudo que eu mais quero é Ilumina. te ver. Me envolva Ilumina, com tua glória e Ilumina. poder. ilumina. Tua majestade é real. Tudo que eu mais quero, tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Ilumina, Tua ilumina, ilumina. majestade é real. Você é a igreja. A igreja está na terra para iluminar. Tudo que eu mais quero é te ver. Tua majestade é real. Tua voz ecoa. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar Senhor e Deus. secreto. Aos teus pés me rendo. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Quero ver. estamos aqui para iluminar.